E a gente vai para os últimos 2 dons, né? Que é o dom de operação de milagres, onde o milagre é algo que você não consegue explicar e é algo que normalmente afeta as condições normais da natureza ou controla a natureza. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Aquilo ali foi um milagre grande. As forças da natureza sendo controladas. Quando Josué disse, sol detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol e a lua pararam. E aí criou-se o ano bissexto. Boa. E é algumas horas também por causa do relógio de Acais, quando ele retrocedeu 10 graus lá, né? Na casa do relógio de Acais. Observe que houve um milagre acontecendo. Afetou os poderes da natureza. A multiplicação de pães e peixes. Também, né? Também. Pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você se pergunta 1000 vezes como e nunca vai saber. Nunca. Não tem como, não tem como você explicar, né? Milagre... porque é além, né? A nossa mente ela é muito limitada para entender o poder de Deus. O poder de Deus. Como é que pode água se transformar em vinho nas bodas de Caná da Galileia? E o pessoal falou, nossa, esse é o melhor vinho. A gente quer saber os comos da vida, né? Como eu saio daqui e vou até ali. Isso é o como. Aí eu consigo entender. Mas tem coisas que não vai. Não tem como a gente explicar. Não tem como. E o último dom aqui de poder, dons de curar no plural. Por que dons de curar e não dom de curar? Porque dons de curar no plural... Porque assim como na medicina, existem especialidades. O oftalmologista, o otorrino, existe o neurologista. Então, no reino de Deus também. É por isso que é dons de curar no plural, tem especialidades. Então é a faculdade de medicina de Deus. Por aí. Por exemplo, tem um evangelista no nosso ministério chamado Jânio César. Ele é especialista em ouvido. Que legal, né? Pronto, nos cultos onde ele está participando normalmente, Deus cura a surdez. Veio aqui em Parnamirim, 4 surdos foram curados. Né? Glória a Deus. E interessante, porque ele estava numa cruzada em Brasília, e ele, na hora da oração, tinha um surdo dentro do ônibus, a mais ou menos ali, alguns centenas de metros. E o som da cruzada foi lá dentro do ônibus. O cara surdo dentro do ônibus, dali a pouco seus ouvidos, pum! E o cara começa a escutar. E ele vai lá procurar o pessoal da organização, que ele começa a escutar a cura acontecendo. E nesse mesmo um camarada que tinha problema de paralisia, recebeu a cura no mesmo ônibus. Glória Veja a Deus. que os dons de curar, muitas vezes, se manifestam, nem mesmo, assim, às vezes no culto, acontecendo e a pessoa tá ali... Poder tão grande. Tá recebendo a cura. Glória Por isso que é dom de curar, porque existem as especialidades. É lindo, né? É. E aí cada um vai operando, né? Naquele dom e se unindo como igreja, né? Porque somos membros. Amém. Entendeu? Não é tudo eu faço. É cada um Cada um no seu quadrado, né? Pra juntos a gente trabalhar junto, né? É a cooperação. Isso. É a cooperação. Aí tem uma diferença entre cura divina e dom de curar. Qual é a diferença entre cura divina e dom de curar? A cura divina é a cura pela fé na palavra, que Deus pode fazer. É você declarando a palavra, dizendo, eu creio que eu sou curada porque a palavra de Deus diz. Né? Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. E dom de curar é feito pela vontade do Espírito, pela operação do Espírito. Tá entendendo? É uma fé. Primeiro é com a minha fé. É com a minha fé. E com a outra é o Espírito operando. Não tem jeito. O cara do ônibus teve que ser curado. Equipado, né, da forma que a gente tá. Nossa, é muito bom. No Antigo Testamento a gente vai ver o dom de curar em operação, curando Naamã da lepra. Não é? Naamã se mergulhou 7 vezes ali no Rio Jordão e ficou curado da sua lepra. A cura de um leproso no Novo Testamento, em Marcos capítulo 1, versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. É interessante isso aqui porque ele toca na pessoa. Você sabia que um leproso naquela época era a sentença praticamente de extermínio da vida social. Uma vez que você é leproso, você tinha que ir para o leprosário.
onde normalmente era uma caverna onde tinha outros leprosos. E as pessoas, quando viam um leproso, fugiam. E o leproso disse que eles andavam com uma tabuinha dizendo: eu sou leproso, batendo para que as pessoas tivessem tempo de fugir. Ele andava de um lado para outro quando tinha que ir à cidade, entende? Para não ter esse convívio. Nunca mais ia abraçar a esposa, nunca mais ia poder abraçar os filhos. Nossa. E aqui é interessante, ele falou: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, ele não falou: quero ficar limpo de longe, não. Ele tocou. O toque ali de Jesus disse: eu me importo com você. Incrível. É muito lindo, né? A operação de Deus, e ele ficou completamente limpo. Então, o último dom que eu gostaria de falar aqui faz parte dos dons que a gente chama de expressão vocal, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Se você chegou aqui nesse podcast agora, ou tá pegando um corte, eu não sei, não é? Volte aqui, procure lá no início que eu falei sobre variedade de língua e interpretação. Eu já falei sobre esses dois, agora eu vou falar sobre o dom da profecia. E profecia significa borbulhar como uma fonte ou jorrar. Vem da palavra hebraica, que é traduzida por profetizar, essa, né? Que é borbulhar, é propeteia a palavra, né? Que é borbulhar, que é jorrar como uma fonte. E é mais ou menos isso que acontece. A pessoa recebe a inspiração divina para trazer uma mensagem divina para o povo. Sim. No Antigo Testamento, as pessoas procuravam o profeta para receber direção. Era assim. Na Antiga Aliança, as pessoas procuravam o profeta. Hoje, não é necessário você procurar o profeta. Por quê? O Espírito está dentro de nós. Amém. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A ideia no Novo Testamento é que o crente seja guiado pelo Espírito. Ele já tem o Espírito dentro dele. E se Deus levantar um profeta, vai ser para confirmar aquilo que Deus já tem falado. E no Novo Testamento, então, o profeta ele toma uma nova roupagem. Ele confirma, muitas vezes, aquilo que Deus já vem falando. É quando a gente vai ver o profeta Ágabo falando que Paulo ia ser preso em Jerusalém, mas Paulo falou para ele: eu já tinha ciência disso. O Espírito já tinha me dito que em cidade eu ia haver perseguição acontecendo. Veja que não era algo novo para ele. Sim. Era só confirmando algo que ele já tinha visto, né? E a profecia no Novo Testamento, ela tem o propósito de edificação, exortação e consolação. Veja, mas o que profetiza fala a homens para edificação, exortação e o quê? Consolação. É importante, vale a pena você saber a diferença entre exortar e admoestar. Admoestar, você pode ver no dicionário, é corrigir. É você trazer para a pessoa ali uma correção mesmo, né? Sim. É corrigir, é você repreender. Isso é admoestar. E exortar é diferente. Exortar é animar, é levantar. É você dar ânimo. E a profecia, né? Encorajar. A profecia no Novo Testamento tem esse viés de edificar e exortação, que é encorajar, é você levantar, é você consolar. E ela não traz a profecia simples, a chamada simples profecia. Veja o que eu vou dizer, a diferença. A simples profecia é aquela que Paulo diz que todos nós podemos profetizar. É a simples profecia. Qualquer um de nós pode se levantar para profetizar. E a profecia tem esse viés, exortar, consolar e edificar. Ela não traz elementos preditivos. Já a profecia, que é dada pelo cargo do profeta, ela é carregada de elementos de revelação. Sim. Aí a profecia, o dom da profecia com o profeta, ele vai trazer elementos revelacionais, um discernimento de espírito, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, revelando o passado, o presente. E o cargo do profeta por si só é um cargo de autoridade, porque é um cargo espiritual. É possível ir se levantando para fazer decretos, para profetizar catástrofes, coisas, alertar governos, trazer correção para a igreja. Veja que o profeta, quando ele se levanta, aí sim, a profecia na boca do profeta tem os elementos preditivos, entende? Porque já faz parte do seu cargo ministerial. É importante estudar essas coisas e ver essas diferenças. Uma outra oportunidade a gente pode falar aqui sobre os dons ministeriais, que são os equipamentos que cada ministério tem. E o profeta é um dos dons ministeriais. Para a gente finalizar aqui, o nosso tempo aqui já se foi, né? Já se foi. A diferença entre o dom da profecia
que qualquer um pode profetizar e o cargo do profeta. A gente vai ver essa diferença em Atos 21, 8, no mesmo capítulo. Vai mostrar os dois exemplos. Primeiro, Atos 21, 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Veja que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas profetizavam, mas não eram profetas. Agora, vamos ver um pouco mais para frente no versículo 8, no versículo de número 10. Demorando-nos ali, alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Veja a diferença? Agora é o cargo de profeta, onde eu falei que a profecia dada por um profeta é carregada de elementos preditivos, né? Já a simples profecia, não. Tudo bem, pessoal? Então, é importante julgar as profecias, sim. Porque o canal pode conter alguma coisa dele. Deus pode dar a palavra e depende de como a pessoa entrega. Porque às vezes Deus mostrou algo a alguém, sobre o pecado de alguém, não é para falar publicamente, para falar no ouvido da pessoa. Você pode estragar a vida de alguém, Sim. né? Então é importante ter esse equilíbrio. E quem está ouvindo tem a responsabilidade de julgar. Quem está falando tem responsabilidade, mas quem está ouvindo tem que julgar as profecias, porque possa ser que aquela pessoa esteja falando algo dela. Sim. E como a gente julga a profecia? Pela palavra, né? Sim. Usando a palavra como base, como modelo. Na época da pandemia, teve a profecia do cavalo amarelo. Não sei se você recebeu aí. E alguém dizia que na quarta-feira o cavalo amarelo ia passar e muitos crentes que estivessem na rua iam morrer, né? Eu recebi essa profecia, um homem me mandou essa mensagem desesperado e eu falei para ele, irmão, é só você prestar atenção. Isso vai acontecer quando? Esses cavalos aqui. Dentro da tribulação. Se você estivesse estudando comigo, você ia saber, né? O capítulo 6 de Apocalipse já é a tribulação. Estamos na tribulação? Ainda não, a igreja ainda está aqui. Então, Outro ponto importante. Outro ponto importante. Como que o cavalo amarelo vai passar na frente do cavalo branco, na frente do cavalo preto, na frente do cavalo vermelho? Não é corrida de cavalo nem nada? Então veja que julgamos a profecia pelo que está escrito, né? Isso. E isso é importante a gente fazer.